Meus amigos, minhas amigas, a Malu Gaspar, aquela jornalista corajosa da Globo News que vem denunciando aí os ministros do STF no seu envolvimento com o escândalo do Banco Master, ela agora declarou, né, que os políticos, né, foram preservados, na verdade, pelo próprio STF, né, porque tem gente que está reclamando de que o STF entrou demais aí nesse escândalo do Banco Master, que focaram muito a luz no STF e deixaram os políticos de lado. Mas, segundo a própria Malu Gaspar, aí quem promoveu essa proteção aos políticos foi os próprios ministros do STF. É incrível, mas é isso daí, né? E agora também nós tivemos aí uma decisão do André Mendonça, né, de proibir o pessoal da CPMI, né, os deputados e senadores, de acessar os dados lá relativos ao Banco Master, porque o pessoal estava entrando lá na sala, que era uma sala fechada, né, tinha que ter autorização ali para entrar e tal, e só podia entrar com papel e caneta na mão. Mas acontece que sabe como é que é, né? Tá cheio de gente envolvida e havia um receio de que deputados pudessem estar mexendo ali, alterando provas, coisas desse tipo, né? Entrando com alguma ferramenta escondida que pudesse causar algum dano aos celulares, às provas, né? E outra, tem dados também comprometedores aí de coisas íntimas das pessoas que não devem vir à tona porque não fazem parte da investigação, né? Pra saber, ninguém precisa saber da bagunça que os caras faziam aí nas noitadas, né, que eles tinham aí, a mulherada que eles se envolviam, né? Coisas íntimas, isso aí realmente a polícia, os ministros do STF, lá o André Mendonça que está investigando, não tem que ficar mostrando para todo mundo, até porque corre o risco aí de que os advogados peçam anulações de provas por conta desse tipo de coisa, né? Então é isso aí, pessoal, nós vamos ver aqui e depois nós vamos ver o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, confirmando que realmente o que o André Mendonça fez foi certo, né? Então eu separei alguns cortes aqui para vocês verem relativo a esse assunto aí. Vamos assistir então, pessoal. Vocês vão gostar, fica até o final, porque tá super legal esse conteúdo aqui. Vamos assistir. Humildade institucional. Assim, lembra que a gente falou semana passada? Até você falar, o Fachin não tem muito mais o que fazer porque ele não manda nos outros. Mas pelo menos ele aproveita toda a chance que ele tem de pregar autocontenção, humildade institucional. E gostei também dessa coisa que ele diz que os juízes têm que saber que eles não têm o monopólio da sabedoria política. Porque, de repente, todos os juízes, todos os ministros do Supremo, uns mais do que outros, decidiram que eles, no meio da crise, vão dizer a razão da crise e como que resolve a crise em que eles se enfiaram. Porque acho que é um discurso que perpassa toda vez que a gente conversa sobre o que está acontecendo agora com o Supremo, essa discussão sobre, estão botando o Supremo na roda quando deveriam estar olhando para a classe política, porque o caso Master é um escândalo da classe política. Bom, quem colocou o Supremo nesse lugar foram os próprios ministros do Supremo. Acho que é importante classificar isso, porque tem muita gente dizendo assim, foram atrás do Supremo, por que não vão atrás da classe política? Então é uma coisa muito importante. Só não sabemos ainda mais sobre o que aconteceu com a classe política, porque o Supremo não deixou. Isso. Quem não deixou que a investigação fosse feita e atingisse a classe política foram os ministros do Supremo. Então é importante situar isso para que a gente não fique achando que há aí uma perseguição ao Supremo. É uma linha muito tênue em que a gente acaba aderindo a um discurso que é feito, que é a chamada narrativa, para desviar a atenção das coisas que realmente importam. As pessoas E esses dados são justamente os dados que lá atrás o Toffoli mandou que ficassem sob a guarda do Davi Alcolumbre, e só dele, que não tinha nada a ver com a CPI, muito menos com a investigação em si, e tinham ficado sob a guarda dele. Então, todo esse cuidado sugere que esse material é realmente bem sensível. E aí eu acho muito mais do que foto íntima, tem coisa ali que as pessoas não gostariam de saber. Por exemplo, o Globo de hoje já antecipa algumas coisas. Tem uma conversa do presidente do BRB com o Daniel Vorcaro, falando que tinha falado com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, estarei sempre contigo, acertando ali a dinâmica das negociações deles. Então, quer dizer, isso precisa de um tempo, como o Otávio falou, de repente uma foto num bar, numa boate ou em algum lugar à noite, não tem nada a ver, mas se você achar algum conjunto que precisa dessa foto para comprovar alguma coisa, aí você meio que perde. É muito difícil você decidir o que pode ser realmente comprometedor ou não e o que é dispensável ou não. Porém, eu vejo isso dessa forma, Júlia, o próprio ministro tentando duas coisas. Primeiro, diminuir o clima de tensão do Supremo, que não baixou a fervura, e segundo, preservar as investigações de pedidos de nulidade. Ele está realmente num xadrez ali, né? Toda hora cai um pedido para liberar alguém de um depoimento, cancelar uma quebra de sigilo. E com isso, na prática, o que está acontecendo é que a CPI está parada, né? A CPI tem até 28 de março para funcionar
pelo menos por enquanto, se ela não for prorrogada. A gente sabe que o interesse do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que essa CPI acabe o quanto antes, né? Inclusive, houve um assessor dele houve um pedido para quebrar o sigilo do assessor dele, que recebeu o careca do INSS, e ele colocou sob sigilo de 100 anos as portarias do Senado. Então, tem coisa grave aí, porque senão você não colocaria num sigilo tão permanente. Então, assim, é tudo um jogo também de tensão para tentar impedir que você tenha acesso a esses dados, ainda que seja por 2 semanas, porque ela tem mais uma semana e meia, vai até dia 28 de março. Você fica segurando esses dados, acaba nessa disputa abre dado, não abre dado, e ninguém fica sabendo de mais nada, né? Acho que talvez possa ser esse mesmo o objetivo da galera. Então a gente vai acompanhar agora um trecho da coletiva que o senador Carlos Viana deu agora há pouco aqui no Senado Federal. Infelizmente, existiram tentativas e vazamentos de algumas informações que deveriam permanecer apenas no âmbito da investigação e informações particulares ligadas à quebra de sigilo do senhor Daniel Vocaro, que poderiam inviabilizar as provas. E o mais importante nesse momento é nós preservarmos todo esse material para que o inquérito corra, a investigação seja feita e, na possibilidade de uma condenação, nenhuma prova seja anulada pela defesa do senhor Vocaro. Primeiro, nós temos que seguir as regras e, ao mesmo tempo, fazemos um questionamento ao gabinete do ministro de quando esse material será devolvido assim que as informações privadas forem retiradas desse escopo. Eu espero que o mais breve possível o material esteja de volta para que a gente possa completar o trabalho de análise e os parlamentares terem sequência nos trabalhos. Aí, pessoal, inclusive hoje, né, o André Mendonça foi sorteado para decidir se a CPMI vai continuar ou não. Porque o que acontece? O presidente da CPMI quer prorrogar a CPMI para que dê tempo de investigar tudo que ainda falta investigar. Porque a CPMI ela tem um prazo. Esse prazo vai acabar agora em final de março. O que acontece? O Davi Alcolumbre não quer que essa CPMI continue, então ele está barrando a continuidade da CPMI, não está autorizando que se renove a CPMI. Aí alguns deputados, inclusive o senador Carlos Viana e outros deputados, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e outros deputados, entraram com uma representação no STF para que o STF autorizasse a continuidade da CPMI. E, curiosamente, por sorte, foi o próprio André Mendonça que foi sorteado para relatar esse caso. Então, se caísse aí com qualquer outro ministro de esquerda, provavelmente não teríamos mais a CPMI. Com o André Mendonça existe uma chance, porém, o André Mendonça já deu demonstrações aí, né, de que às vezes ele não quer entrar em certos conflitos, né? Então pode ser que ele negue esse pedido aos deputados e aos senadores para não entrar em conflito com o presidente da Câmara, que é o Davi Alcolumbre, né? Não gerar mais uma crise institucional entre os poderes, né? Porque se o Alcolumbre decidiu, então ele pode falar, olha, isso daí é vocês que decidem, não é o STF. Quem decide sobre CPMI é o Congresso, é o presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre, né? Então pode ser que fique por aí, né? Eu não sei exatamente qual vai ser a decisão dele, né? Mas há esperança de que a CPMI se prorrogue, porque vai ser uma judiação todo esse trabalho terminar justo agora que eles estavam pegando aí os peixes grandes, né? Estavam começando a chegar nos peixes grandes, e aí a CPMI vai ser interrompida e os trabalhos vão parar e não vai ter como trazer muita coisa, né? Muita coisa já foi descoberta, mas ainda faltava conseguir provas, esse tipo de coisa, para que o trabalho ficasse completo, né? Então é isso daí, pessoal. Vamos ver no que vai dar, né? Cada dia é um capítulo novo sobre todo esse escândalo, né? O escândalo o Bostil, né? Como fala, o pessoal fala aí, o Bostil tá em pânico, né? Tá todo mundo aí apavorado com essa situação desse Banco Master, esse escândalo do INSS, né? O Lulinha também foi exposto aí, até a Rede Globo, no Jornal Nacional, expôs o filho do Lula aí, a relação que ele tem com o careca do INSS, né, comprovando, até os próprios advogados do Lulinha admitiram que ele realmente viajou com o careca do INSS e voo pago, né, teve a sua viagem paga pelo careca do INSS. Então vai ficando cada vez mais difícil aí para o Lula também com essa questão, né. Bom, pessoal, é isso daí. Esse vídeo era esse assunto aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.